que pode me. Diga aí, Pedrinho. Opa, meu amigo Bino, Yusca, André e todos, Maria, boa noite. Boa noite, viu? Minha gente, boa noite para todo mundo. Nós estamos hoje iniciando aqui um trabalho, né, muito bacana. Isso foi uma articulação do nosso amigo Yusca, né? Trouxe o Pedro. Não sabia que Pedro Carvalho estava em Brasília, se eu entendi direito. Não sei. Brasília. Quer dizer que ele nos deixou aqui, não está entre nós, está em Brasília. Não sabia disso. Seja bem-vindo, Pedro, então. Uma satisfação, né? Contar com você. Esse trabalho é conduzido por mim e por Yusca. Nós vamos agora ter a nossa prece, não, o verso evangélico, conduzido por Bino, depois Yusca, a Cecília, como é o nome, Yusca, dela? É a Camila. Camila. Camila vai fazer a nossa prece inicial. Isso, vai fazer a prece inicial. Muito bem. Geraldinho também está chegando aí. Muito bem. Sejam todos e todas bem-vindos. Né? Bem-vindos. Então, a mensagem... Pois não, André. Não, pode ler. A mensagem é o capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. É o item 9. Instruções dos espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que a vamos considerar, para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o Espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciado desejo de vingança. Há alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entreveja uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegar a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais, a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá, os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus. Imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou.
O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada, com efeito, naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe aprender a causa, necessário, desculpa, vou repetir, para se lhe apreender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Então, é uma mensagem belíssima, ela continua, e eu paro por aqui devido ao nosso tempo, mas convido a quem se interessar continuar com essa leitura que vale a pena. Então, o Espiritismo, ele nos proporciona muitas verdades que a gente até então ignorava. São os comportamentos de pessoas que vivem na mesma família. A gente diz vulgarmente, assim, como justifica uma família que os pais se dedicaram com muito amor, com muito carinho, criou todos com zelo, e aquela pessoa não quer prestar. E aquele outro dá muito trabalho ao pai, humilha a mãe, é uma vergonha para a família. Aí, quando inquirido, às vezes a gente escuta daquela pessoa que está naquela situação de ovelha negra, dizer, nem todos os dedos são iguais, né? Porque eu deveria ser igual aos meus irmãos. Mas o Espiritismo nos esclarece que não é uma regra geral, mas acontece que aqueles conflitos foram escolhas daquele espírito, ou às vezes em situação compulsória, ele vem para resolver conflitos que não foram sanados enquanto estava aqui encarnado. É por isso que tem aquela passagem, não sei se é em Lucas, que diz que quando você vai depositar a sua oferta no altar e lembrar que tem algo para resolver com uma pessoa, um familiar, ou um amigo, uma pessoa do seu convívio, você, antes de deixar lá no cofrinho, você primeiro vai resolver suas questões. Então, isso, levando para a nossa vida, é que a gente procure aparar as arestas, procurar, onde quer que a gente esteja, viver de forma consciente, humanizada, com empatia, e não se envolver em conflitos, pelo menos não ser o causador. E uma vez envolvido, que não entre nessa sintonia que está o oponente, para usar uma palavra popular, para azedar mais ainda aquele conflito. Então, em muitos casos, são situações que continuaram após a morte do corpo e se perpetuam além no plano espiritual. Então, se faz necessário. Então, o Espiritismo nos esclarece isso, para nós termos a compreensão de ter um outro olhar quando a gente se depara com conflitos familiares. Repito, para encerrar, nem todos os casos se enquadram em questões espirituais. A maioria de nossos problemas, a maioria, nós causamos nessa existência, através de nossas escolhas equivocadas. Então, boas reflexões para todos. Muito bom, nosso irmão Bino. Camila. Boa noite a todos. Convido a vocês a elevar o pensamento a Deus, a fechar os olhos
elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores espirituais, para que possam abençoar esse momento e dar bons esclarecimentos ao palestrante, conduzindo esse momento, essa palestra, para que tenhamos todos uma boa assimilação e compreensão da mensagem. Obrigada, Senhor, por este momento, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos e que tenhamos boa compreensão da palavra. Que assim seja. Assim seja, né? Damos por iniciados os trabalhos da noite de hoje, né? Estamos aqui com o nosso amigo, né, Pedro. Eu queria só registrar, né, as pessoas da sala, o nosso presidente está aqui, não é? Arixon entrou agora, muitos franciscanos e franciscanas, o Saturnino, Érica, gente que eu conheço. E o Usca conhece muito mais, viu? Do Evangelho, que vem também. Então, sejam todos bem-vindas e bem-vindos, né? Hoje nós estamos aqui com a presença do Pedro Carvalho, né? Nosso irmão, que era da Casa do Caminho, né? E hoje está em Brasília, mas morou até muito recentemente aqui em Mossoró. Então, Pedro hoje vai tratar de um tema, né? Buscando Jesus, né? Então, vamos seguir as indagações de Pedro, vamos buscar Jesus, né? Com a palavra Pedro Carvalho. Opa, André, boa noite novamente. Obrigado a todos. Me ouvem bem? Pronto. Primeiro, né, dizer minha alegria, né? Vocês três, André, Yusca e Bino, cada um me abraçam de uma forma, não sei se você sabe, André, mas eu sou de Pernambuco, né? Sou do interior de Pernambuco, sou seu conterrâneo, sou de Santa Cruz do Capibaribe. Yusca, né, foi minha companheira no mestrado, a gente estudou bastante lá na UERN, queimando os neurônios juntos. E aí, Bino, eu sou de família espírita, né? Nasci em um berço espírita, meu pai é espírita, mas eu considero em Mossoró Bino, meu pai moçoroense, meu pai espírita, então foi a primeira pessoa que me recebeu na Casa do Caminho, e nos 10 anos que eu passei lá, a gente estudou e aprendeu muito junto, né? Então, me sinto muito acolhido. Agora fez 7 meses hoje que eu mudei para Brasília, e aí por questões de trabalho, e aí estou aqui muito feliz, né, de voltar a falar com pessoas de Mossoró, um lugar tão querido para mim, e grato, né, por essa bênção da tecnologia que permite a gente, mesmo fisicamente distante, mas nos conectarmos. E aí, para a gente entrar, já ir começando a palestra, né, minha gratidão a vocês pelo convite, né, e observando o nome da casa, né, o Centro de Estudos e Pesquisa Espíritas Franciscano, e aí acho que minha fala se enquadra muito nesse estudo e pesquisa, né, porque eu quero aqui que vocês saiam com muito mais perguntas do que respostas, que eu não... E também porque eu não tenho muitas respostas, mas tenho muitas perguntas. E aí o sentido dessa palestra é compartilhar essas dúvidas com vocês, né? Hoje eu fiz um post na minha rede social convidando também as pessoas para a palestra, e aí eu coloquei, né, aqueles que tenham o coração aberto e a mente disposta a raciocinar. Porque quando a gente já sabe de tudo, quando a gente tem muito cristalizado nossas certezas, quando a gente tem um pensamento absoluto, né, por um lado está tranquilo, porque você já sabe suas respostas, já tem a segurança de todo o seu caminho. E por outro também elimina a possibilidade de você aprender mais, porque você sabe. Então essa fala também é para alguns irmãos e irmãs que estejam aí, que já tenham muitos anos dentro do espiritismo, dentro de alguma casa espírita, e em algum momento possa se surpreender com algum questionamento meu. Eu só peço essa brandura de coração, como Jesus tão bem nos ensinou, não para dizer que eu estou certo ou não, mas para escutar e depois fazer suas
próprias reflexões, né? Fazer digerir o seu conhecimento para ver se o que eu apresento aqui faz sentido ou não. E nessa linha também, fiquei muito feliz com a Yuska quando ela fez a arte, né, da palestra, que aí ela usou a lupazinha, né? A lupa é um símbolo tão popularizado hoje de pesquisa, né, de busca. E intencionalmente também eu pedi para ela colocar no título da pesquisa reticências, né? Buscando a Jesus, reticências. E com isso eu venho trazer que é uma busca contínua, que é uma busca permanente, né? Que é uma busca primeiro para a gente encontrá-lo. E aí já é uma grande dádiva quando a gente o encontra. Mas aí essa busca continua para que cada vez mais a gente o descubra e depois para a gente viver com ele, para a gente aplicar o que ele nos ensinou diariamente. E isso está totalmente amparado na nossa querida e amada doutrina espírita. E por que eu trago isso? A doutrina espírita, meus irmãos e irmãs, se nós pensarmos, lembrarmos das suas bases, dos seus caracteres principais, ela é ciência, doutrina e filosofia. Há o debate, né, nesse termo doutrina, que alguns acreditam ser ciência, filosofia e religião. Aceitamos, né, e no Espiritismo somos muito abertos para as diferentes linhas de pensamento, né, mas a partir dos nossos estudos, esse caráter religioso ele ganhou muito mais força aqui no Brasil, né, através da obra do nosso grande, amado e querido Chico Xavier. E pela nossa característica tão religiosa aqui no Brasil, o Espiritismo, por ser mais forte aqui no Brasil do que em qualquer outro país, ele ganha essa alternativa de interpretação das bases dele, né, da ciência, da filosofia, e sendo religião, mais forte aqui no Brasil. Porém, se a gente, aos meus olhos, olhar Kardec, olhar Leon Denis, olhar lá o princípio, digamos, o espiritismo mais francês, na sua raiz, ele não tem muito caráter religioso, ele tem mais essa questão ciência, doutrina e filosofia. Só colocando, né, esse asterisco do debate, aí Bino já me havia comentado e André também falou aí no início que depois ficam as perguntas, né, e aí depois a gente pode entrar um pouco mais nisso e outras pessoas contribuírem também trazendo esclarecimento. Mas aí eu quero pegar a questão da filosofia. Da filosofia que é incontestável ser uma das linhas, uma das vertentes do espiritismo. E aí a gente pega aqui um dos nossos livros básicos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando, na sua introdução, no item 4, se fala Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Então, para a nossa concepção de intelectualidade ocidental, não há nada mais filosófico do que Sócrates e Platão. São as linhas da filosofia ocidental mais forte, não diria nem mais forte, mais conhecida, mais popularizada. E aí está dentro, né, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros básicos, né, da nossa querida doutrina, já fala disso, né, que Sócrates e Platão são precursores da ideia cristã e do Espiritismo. E se nós olharmos, minha gente, essa ideia ela é muito anterior. Ela estava no Antigo Egito, né, no tempo áureo do Antigo Egito, nas filosofias hindus, nas filosofias chinesas, nas civilizações muito anteriores a Moisés, a Sócrates, ao Egito, que é o que o Espiritismo pega não, né, que somos cristãos, dá sequência no cristianismo e vivencia, que é essa busca pela iluminação, essa busca por uma evolução do ser, essa busca por uma melhor vivência com harmonia, com amor, com respeito, em cada época da humanidade, no seu esforço, né, evolutivo e civilizatório, mas que a gente não pense que começou conosco.
né, que começou ou com o Espiritismo, ou com o cristianismo, ou com Moisés. Né? Essa busca ela vem de milênios, talvez desde a primeira junção. Né? Aí, André, que tem muito mais conhecimento na área histórica e aí das civilizações, pode ter até mais propriedade para falar disso, mas a busca pela evolução do humano através dessas bases que Jesus, o Espiritismo, que Platão e Sócrates vêm trazer, ela é muito mais antiga. E aí também eu gostaria de fazer um esclarecimento em relação ao termo filosofia. Eu sou estudante de filosofia, não nos moldes tradicionais, né, da academia, numa faculdade, mas estudo em uma instituição de filosofia aplicada, que é a Nova Acrópole, já tem uns quase 3 anos que estudo nela, mas me considero um filósofo desde a adolescência. E alguém pode dizer, mas que pretensão você se considerar filósofo? Porque na nossa sociedade, parece que filósofo é só um velhinho que fica assim com a mão no queixo, olhando para o tempo, ou sem fazer nada. E isso é uma visão muito deturpada. Filosofia significa amar a sabedoria. O filósofo é aquele que ama a sabedoria, é aquele que busca a sabedoria, é aquele que busca as respostas para as questões essenciais da nossa existência. E aí isso o Espiritismo tem filosofia, o Espiritismo é filosofia, porque o Espiritismo vem trazer respostas em relação a de onde vemos, para onde vamos, por que estamos aqui, qual o sentido de estarmos aqui, para que estamos aqui. Isso são perguntas que estão na cabeça de todos nós. Em alguns momentos elas nos iluminam, em outros momentos elas nos perturbam, elas nos assombram, mas elas são inerentes ao ser humano. E aí o Espiritismo vem ajudar. E aí uma provocação minha a vocês, sejam filósofos, amem a sabedoria, busquem a sabedoria, questionem sempre, tudo, questionem tudo. Com respeito, com amor, a gente pode questionar tudo, porque nada deve ser aceito porque alguém disse. Feche os olhos e acredite. Não. Pense, raciocine. O intelecto é uma dádiva que o ser humano tem. É um presente de Deus a cada um de nós. E se você não usar, você está deixando de lado uma grande faculdade que Deus, nosso Criador, nosso Pai, nos deu. E você está dando poder a outros de encontrarem as respostas por você, de dizerem o caminho que você vai seguir por você. Você não está sendo adulto, você não está sendo responsável pelos seus caminhos quando você não questiona, quando você não encontra as suas próprias respostas e os seus próprios caminhos. E aí, quando vai seguindo, nessa mesma introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, e aí essa é uma parte que eu sempre gosto de falar, porque algumas pessoas que nos assistem ou nos escutam não são espíritas ou estão escutando pela primeira vez, mas nós somos uma doutrina cristã. E aqui na introdução fala, o espiritismo e o cristianismo ensinam a mesma coisa. Nós somos uma doutrina baseada no Cristo, em Jesus. E aí agora, falado isso do espiritismo, a gente entra para pensar sobre Jesus. Mas antes eu ainda queria falar outra coisinha em relação ao espiritismo, e aí eu pego emprestado essa reflexão de Sandra Borba, né? uma pernambucana radicada em Natal, excelente oradora e palestrante espírita, educadora, e ela fez essa reflexão e fez muito sentido para mim, da nossa postura dentro do espiritismo. Porque muitas pessoas, quando chegam no espiritismo, ficam maravilhadas. Quando a gente fala sobre a fé raciocinada, sobre o incentivo ao raciocínio, à crítica, ao pensar. E aí cai numa armadilha. A pessoa chega no espiritismo, encontra respostas
e parece que se sente confortável e se deita no espiritismo e para de pensar, de raciocinar e de questionar. E aí Sandra Borba falava, muitas pessoas dizem que tem 30 anos de casa espírita. E tem 30 anos de casa espírita, mas, na verdade, ela só tem um de espiritismo. Ela tem o primeiro ano que ela chegou no espiritismo e aprendeu muita coisa. Conheceu as obras básicas, conheceu alguns livros de André Luiz, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que é maravilhosa, de Divaldo Franco, também maravilhosa, tem muita coisa a nos ensinar. Porém, ela para nos ensinamentos iniciais, às vezes até alguns livros de romance que são ótimos para a nossa aproximação à doutrina, porém, quando a gente vai estudando mais e vai aprofundando, a gente vê que algumas coisas que estão nos romances eles são muito simplistas pela característica do romance, para a gente conseguir entender melhor as questões tão complexas que envolvem as relações não só entre os encarnados, mas entre os encarnados e os desencarnados, a gente precisa de mais estudo. E aí que nós não fiquemos presos nessa armadilha de acharmos no espiritismo nossas respostas e aí parar de perguntar. A gente se maravilhar com o conhecimento, passar 1, 2 anos estudando e depois passar 20, 30 anos repetindo as mesmas coisas, as mesmas falas, as mesmas fontes, os mesmos estudos. Vamos avançar, pessoal. Conhecimento é busca. A gente tem que avançar, tem que evoluir. A codificação maravilhosa. Tem 150, 170 anos. Daqui a 10, 20, 50, 100 anos, vão vir outros livros maravilhosos que vai fazer a gente avançar. Que a gente não fique preso, estático, parado. Só a gente olhar para o universo. Até a água, que é fonte de vida, quando ela está parada na natureza, ela apodrece e perde a sua função. E se a gente olhar para nós somos formados majoritariamente por água. Então, nós também somos água. Se a gente ficar parado, a gente apodrece. A gente perde nossa função. Isso é a mesma coisa para a nossa mente, né? Pensando nessa palestra, lembrando de Yuska, né? Que a gente fez o mestrado junto, quando a gente estava ali com a cabeça fervendo e os professores cobrando e a gente produzindo, Yuska, no nosso mestrado, nosso conhecimento naquela área avança muito. Depois, quando a gente não tem mais aquela cobrança, que a gente estuda um pouco menos, nosso conhecimento ele vai se limitando. Ele vai ficando meio estático, em outro patamar. Então, a questão moral, a questão espiritual, que para nós espíritas a gente já descobre que é o principal da nossa existência, ela tem que ter um estudo contínuo, para que a gente cada vez avance mais, para que cada vez... Não é pretensão a gente dizer, para que cada vez a gente fique mais perto de Jesus. Se me faltam 10 mil encarnações para chegar no nível de Jesus, eu quero acelerar para tentar que falte só 9 mil. Mas se eu ficar parado, talvez vão faltar 11, 12 mil, porque eu não vou fazer minha parte para evoluir moralmente. E esse evoluir moralmente precisa de estudo contínuo. E estudo é questionamento. Com amor, com respeito, mas a gente pode questionar e perguntar tudo, aprofundando. Como aí Maria Isabel fala, né? A vida está no movimento, exatamente. O universo não para, desde a sua criação até o infinito, que a gente não consegue conceber. Não há nada parado, estático. E aí, entrando agora diretamente nas reflexões de Cristo, sobre Cristo, né, buscando esse Jesus, eu faço a provocação inicial usando o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E aí eu gosto, essa versão ela é uma versão muito boa para as pessoas que estão iniciando no estudo ou têm mais alguma dificuldade com a leitura, às vezes a linguagem mais rebuscada dificulta o entendimento, e essa versão aqui ela tem uma linguagem mais acessível. Porém, não é à toa que eu estou mostrando ela. Vocês veem na capa um Jesus muito conhecido pela maioria de nós, mas que os estudos nem são tão recentes, apontam que é improvável que ele tenha essas
características físicas. Um Jesus branco, um Jesus muitas vezes que é apresentado para nós em pinturas, em imagens com os olhos claros, com os traços finos. É quase um Jesus europeu. Parece que pegaram Jesus lá da Suécia, ou da Dinamarca, ou da Inglaterra, dos Estados Unidos, e plantaram lá na Galileia há 2000 anos atrás. E aí, para mim, não faz sentido nenhum um Jesus com esses traços físicos. Isso não é uma questão que a gente diga crucial, porque o principal de Jesus é a sua mensagem. Porém, tudo que o envolve também se relaciona com essa mensagem. Na hora que eu nego, muitas vezes, a negritude de Jesus, os traços naturais, normais das pessoas que vivem naquela região, que viviam naquela época, eu estou querendo me apropriar dessa mensagem e transmiti-la com alguma outra forma, com algum outro interesse. E aí, eu coloco esse asterisco porque a gente tem que desmistificar Jesus. A gente tem que entender o Jesus mais próximo a nós. Um Jesus irmão. Um Jesus, claro, mestre, guia. Jesus que, para nós espíritas, e faz todo sentido, é o espírito mais evoluído, mais iluminado que veio a esse planeta, responsável por esse planeta, que veio nos ensinar um caminho, mas que a gente procure nos aproximarmos dele. E a busca por Jesus é para a gente tirar o que as religiões colocaram em Jesus. Esse mito, essa fantasia, essas histórias, essa questão muito mirabolante, miraculosa, fantástica, que é inegável a condição evolutiva dele, a luminosidade, a força, o conhecimento, a capacidade de amor. Mas precisa tanta floritura ao redor? Precisa tanto enfeite? E será que esse enfeite, para a maioria das pessoas, não é o que afasta de Jesus? Porque com tanto enfeite e tanta mistificação, ele fica um ser distante. Um ser que eu não posso conversar com ele. Um ser que eu não posso trazer para o meu lado e para o meu dia a dia. E aí a gente entra em outra questão. E essas questões eu coloco como asterisco. Aqui não tenho pretensão nenhuma de categorizar e de dizer de forma absoluta. Porque Jesus poderia ser assim, de olho verde, loiro, pele clara, traços finos? Poderia. Provavelmente não seja. Pelos estudos, não seja. Mas poderia ser? Poderia. Mas o que é provável é que não seja. A mesma coisa, eu faço outra reflexão em relação a como ele foi concebido. Qual a necessidade de Maria ser virgem? Isso muitas vezes choca. Não porque a Santíssima pura. O que é que o sexo, algo natural, divino, criador, uma energia maravilhosa que produz todos nós, o ser humano, por que isso tem que ser ligado a pecado, a sujeira? Isso é criação posterior. Não desmerecem nada Jesus, não desmerecem nada Maria, não desmerecem nada a mensagem que esse ser veio trazer, que ele tenha sido concebido e nascido de forma natural, que é uma forma tão bela, tão humana, tão poderosa, tão divina. Um encontro de amor entre dois seres que geram um outro. E aí eu já vi até discussões no Espiritismo que se Jesus era de carne e osso ou não, que ele teria ficado toda a sua existência aqui em uma espécie de materialização. E aí eu coloco sempre o asterisco porque é uma busca tão grande pelo fantástico, pelo diferente, quando não tem necessidade disso. Quando não tem necessidade de um esforço maior para as coisas que podem ser naturais, dentro das leis divinas, dentro das leis do universo. Então, assim, são questionamentos que às vezes podem
incomodar ou chocar para alguns, de forma alguma, minha percepção é do confronto, e para aquelas pessoas que faz sentido a questão de Maria ser virgem, tranquilo, ótimo, e não estou aqui para debater, né, sobre a santidade e virgindade de Maria. Eu não estou dizendo que, aos meus olhos, não há necessidade e que isso não desmerece em nada o ser humano iluminado que veio nos ensinar um caminho de amor e de convivência excepcional. E busco sempre esse afastamento das coisas fantásticas e de trazer Jesus para junto de mim e junto da gente, porque vejo com muita tristeza o como ele foi usado para tantas coisas ruins. O como as religiões se apoderaram, e isso, minha gente, não é coisa do passado. E isso, infelizmente, não é coisa que ficou em séculos e milênios anteriores. Hoje, em nosso país e no mundo, continua sendo usado a religião para coisas, principalmente a religião cristã, não principalmente, mas no nosso caso, que somos cristãos, a religião sendo usada para coisas que são totalmente diferentes do que Jesus ensinou. Certa feita, eu vejo uma marcha para Jesus onde se sinaliza com armas. Se Jesus foi o primeiro a abolir o pensamento de conflito e de arma, como é que a gente vai marchar para Jesus? Simbolizando armas. Como é que em toda a história se usa das religiões para matar? E um Deus que é pintado como um Deus cheio de caprichos, que escolhe o seu grupo, fortalece o seu grupo para matar todos os outros. Para mim, o que mais me incomoda é essa. O que mais me incomoda, não, tem muita coisa que me incomoda, e por isso busco tanto estudar e pesquisar. Mas a questão, quando diz os eleitos por Deus, os escolhidos por Deus, besteira, minha gente. Todos nós somos eleitos e escolhidos por Deus. Todos nós. E até o Lázaro, que é o criminoso que está foragido aqui no Distrito Federal, é filho de Deus. Também é escolhido por Deus. Todos nós somos. A questão é, o que cada um vai fazer com isso? O que cada um está fazendo para viver de acordo com as leis de Deus? Lázaro, ele está totalmente desvirtuado das leis de Deus e vai pagar por isso na lei de causa e efeito, que estamos todos, né, sujeitos a ela, uma lei perfeita de justiça, mas ele não deixa de ser filho de Deus. Todos nós somos. Então, quando vocês, para mim, me incomodam e não fico em um lugar ou em um grupo que se diga somos os eleitos, somos os escolhidos, somos os preferidos, não somos. Porque na hora que eu escolho um, eu excluo os demais. E em Deus não há exclusão. Em Deus há inclusão, há unidade. E Jesus veio nos ensinar amor, veio nos ensinar comunidade, integração. Não nos veio ensinar divisão, separação. Então, que a gente pense, né, sobre as questões que, por um lado, valoriza uns, mas joga todos os outros na vala comum. Joga todos os outros numa posição ruim e nefasta. E isso não condiz com Jesus. Jesus, ele não veio eliminar o iníquo, o errado. Ele veio eliminar o erro. Ele não veio matar, como muitos esperavam, né, um salvador forte militarmente e economicamente, para eliminar aqueles que estão errados. Jesus veio eliminar o erro, mostrar como nós podemos viver distante do erro, próximos às leis de Deus, que é o que ele veio pregar para a gente e ensinar para a gente. Outra coisa que também me incomoda e fica sem sentido é a questão que, quando coloca
no catolicismo, muitos de nós bebemos nessa fonte, e nossa sociedade está muito inserida nisso, que quando coloca Pai, Filho e Espírito Santo. O que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? E aí eu convido a qualquer um de vocês fazerem essa experiência, digamos assim, de campo, não de forma a confrontar, mas só para tentem entender com alguém da Igreja Católica ou até pessoalmente, alguém que vocês conhecem, algum padre, ou alguma pessoa que tenha realmente o conhecimento ou nos ensinamentos católicos, eu não consegui até hoje. Que alguém me explicasse qual é a diferença do Pai, do Filho e do Espírito Santo juntando os três. Racionalmente não faz sentido. E para mim, não faz. Isso é mais uma confusão que distancia Jesus. E que é desnecessário. Que a gente tenha claro que Jesus não é Deus. Jesus é o espírito mais evoluído que veio à Terra, que nós conhecemos. Mas há espíritos de castas superiores a Jesus. Se há mundos mais evoluídos que o nosso, há espíritos também mais evoluídos que Jesus. E Jesus não é Deus. Jesus é um espírito criado igual a nós. Porém, milhões e milhões de anos antes, e que fez seu percurso evolutivo de chegar à perfeição relativa. Que nós também chegaremos. Um dia nós chegaremos à condição de espírito crístico, que é o título, digamos, a denominação do grupo ao qual Jesus faz parte. O espírito crístico, que é um espírito muito evoluído, que nós temos todo respeito, admiração, amor, carinho, porém que não é Deus. E Deus, nenhum de nós tem a condição ainda de concebê-lo, de entendê-lo. O finito não consegue entender o infinito. Sempre a gente vai esbarrar naquela questão que é o que veio antes. Tá, então quem criou Deus? Havia algo antes. Quem criou o universo? Foi Deus. Tá, então quem criou Deus? Racionalmente, aos meus olhos, a gente não concebe. Não consegue, exatamente, Maria Isabel, o eterno retorno. A gente não consegue conceber Deus. Porém, o que eu vos digo é que a gente consegue sentir Deus. Nós conseguimos senti-lo em nosso dia a dia, sentir nas pessoas que vivem conosco, sentir na natureza. E é isso que a gente deve buscar, que a gente deve gastar nossas energias e nossos esforços. As leis de Deus, elas estão em todos os lugares, pessoal. Em todos os lugares acessíveis a todos os seres humanos. E aí cabe a cada um de nós, num esforço de expansão da consciência, não será de graça, não cairá do céu, não será por um milagre, que a gente vai cada vez mais entender as leis de Deus, que é o primeiro passo. Que quando a gente entende as leis de Deus, cada vez mais a gente busca viver de acordo com elas e aí o sofrimento diminui. Por que diminui? Porque as coisas fazem sentido. Pode falar, André. Porque as coisas passam a fazer sentido para a gente. Então, a busca de cada um de nós, para que a gente não gaste muita energia com formas, com besteirinhas ao redor, com debates que não nos levam à melhoria da nossa vivência moral, da nossa vivência em grupo, a nossa busca principal deve ser entender as leis de Deus, as leis que regem o universo, que são leis perfeitas. E eu comparo muito, eu gosto de tentar fazer metáforas, comparações simplistas ou simples para que minha cabeça funcione bem. Eu entendo que as leis de Deus como um muro bem alto. E esse muro alto, ele faz sombra. Quanto mais eu entendo o muro e o vejo, eu vou para perto dele e eu caminho na sombra. É menos sofrido. Principalmente aí em Mossoró. Aqui em Brasília também, na época do sol, é bem quente. Quando eu não vejo esse muro e não entendo esse muro, eu me distancio dele e eu caminho no sol. E aí eu sofro bem mais. Que é quando a gente se revolta com Deus. Quando a gente, por algo na vida, que somos humanos, às vezes uma perda grande, uma decepção, alguma frustração,
né, alguma limitação nossa, a gente briga com Deus, a gente se revolta, faz parte. Eu já tive esse momento e acredito que todos aqui já tiveram, e a gente se afasta de Deus. E percebam, quanto mais a gente se afasta, mais a gente sofre, porque a gente vai viver contra as leis do universo. E as leis do universo, por serem perfeitas, por serem divinas, são imutáveis. Elas não vão mudar para me satisfazer ou pelos meus caprichos. E aí tem outro questionamento que sempre povoou minha cabeça e ficava ali o asterisco, e eu pensava, e não conseguia a resposta, que é sobre um ensinamento maravilhoso de Jesus em sua primeira parte, como consta no Evangelho. Na segunda parte, que para mim sempre foi o problema. Esse ensinamento, que é o que Jesus nos diz, né? Está ali em João, capítulo 14, versículos 5 e 6, que Tomé disse, pergunta a Jesus, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos seguir o caminho? E Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que ensinamento maravilhoso. Que ensinamento que nos mostra o que fazer, por onde seguir. Porém, para mim, estraga a segunda parte da frase, que não faz sentido para mim. Que aí ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aos meus olhos, eu sou formado em direito, e aí eu uso a analogia do direito para entender essa frase, né? Eu digo que esse ensinamento, ele não faz sentido, para mim, com o ensinamento todo de Jesus. Né? Seria como uma norma do direito não está de acordo com toda a Constituição, com todo o ordenamento jurídico. E aí ela não teria cabimento. Por que, Pedro, você disse que esse ensinamento não tem cabimento? A primeira parte, para mim, maravilhosa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lindo, perfeito, e é o que a gente deve buscar. Viver como Jesus nos ensinou, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas quando ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, que eu acredito que ele não disse, que a isso são acréscimos, são falhas, entre aspas, das traduções, ou acréscimo mesmo, a gente sabe como as religiões e os livros sagrados são utilizados, né, pelos poderosos de cada época. Porque quando ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, como é hoje no mundo que temos temos mais de 7 bilhões de habitantes, no máximo 3 bilhões, no máximo, tem contato com o cristianismo. A maior parte, mais de 4 bilhões, que estão na China, na Índia, na África, no Oriente, outros locais, não tem contato nenhum, contato residual com o cristianismo. E aí quem sou eu para dizer que essas pessoas não podem ir a Deus? Como nós podemos dizer que só o cristianismo, ou ainda ser mais absurdo, só o espiritismo, leva ao Pai, leva a essa evolução, leva a essa iluminação, leva a ter um caráter moral que nos traga o nível da perfeição relativa. Então, com todo o respeito que há em mim, não faz sentido esse ensinamento. Não faz sentido o exclusivismo, a separação, o caminho único, nominalmente único, porque o caminho é o mesmo. O caminho do amor, o caminho do respeito, o caminho da humildade, o caminho do serviço ao próximo, o serviço à coletividade. E isso está nos livros islâmicos, nos livros judaicos, nos livros taoístas, confucionistas, hinduístas. Está fora de livros religiosos também. A pessoa pode muito bem não ser religioso, a pessoa pode muito bem ser um ateu e viver como Jesus nos ensinou. E isso levará a Deus.
Isso levará à perfeição do universo. Isso levará a viver seguindo a lei de amor, de justiça universal, de fraternidade, de solidariedade. Não é o nome que eu utilizo, porque nós vemos aqui quanto dói no meu coração ver que somos um país cristão, ou melhor, que se diz cristão, e como nos matamos tanto, nos agredimos tanto, nos fazemos tanto sofrer uns aos outros. Era muito melhor que a gente fosse ateu, não acreditasse em nada e vivesse bem em harmonia, em amor, como países que não têm quase vivência religiosa e os índices de criminalidade são muito menores, os índices de agressão. Então, que a gente pense muito bem sobre o que a gente fala que a gente é e o que a nossa conduta de dia a dia fala do que a gente é. Porque é muito fácil eu dizer que eu sou seguidor de Cristo. Quero ver você fazer como Cristo faz. E isso eu não digo para vocês, não. Eu digo principalmente para mim, porque é uma luta diária. Aquele Cristo que colocam numa cruz, ensanguentado, não é o Cristo que eu vejo, não é o Jesus que eu quero. Aquele Jesus ele é usado para jogar culpa, para paralisar você, para dar o poder ao terceiro de te manipular. Porque quando diz, ele morreu por ti, está jogando a maior culpa que existe nas costas de nós que somos muito frágeis. Como é que eu vou conseguir sobreviver e viver mentalmente bem, sabendo que o ser mais evoluído que teve aqui morreu por minha culpa? Ele morreu para nos dar o exemplo de como se viver, o exemplo de firmeza, para mostrar que a morte não existe, para mostrar que ali era a matéria que ficava, mas que ele segue. E qual é o Jesus que você quer, Pedro? É o Jesus que está aqui do meu lado, é o Jesus que é meu amigo, é o Jesus que no dia a dia eu consulto e digo, e aí, o que é que dá para eu fazer agora? Eu sei que você, Jesus, faria isso e isso, pelo que eu estudo e pelo que eu vejo seu. Porém eu, Pedro, ainda muito atrasado, não consigo. Talvez nessa eu vou errar. E eu sei que você vai me perdoar, porque na próxima eu vou tentar ser melhor, vou tentar estar melhor. Né? E nós, enquanto espíritas, a gente erra. O que a gente não pode errar querendo. É fazer mal aos outros de propósito. É procurar uma vingança, é procurar um ato de prejudicar o outro. Agora, errar, nós erramos. Não somos perfeitos. Estamos muito longe disso. O que nos cabe é o esforço sincero e contínuo nessa busca de sermos bons espíritas, de sermos verdadeiros cristãos. Muito menos em nossas falas e muito mais em nossas ações. Esse assim, para mim, é o grande convite, é o Jesus irmão, é o Jesus mestre guia. E aí, aprendi uma vez num ato ecumênico com um pastor. E aí, a gente compartilha isso e a gente pode aprender com tanta gente, pessoal. A gente não deve se fechar. Todas as religiões têm gente boa, que traz boas mensagens, que falam de formas diferentes. E aí nós somos espíritas e faz sentido para a gente. Ótimo, aprofundemos muito no espiritismo. Porém, não nos fechemos para as outras formas de conhecimento. O pensamento religioso ele é super importante. Porém, observem que às vezes ele tolhe. Ele nos limita. Às vezes o pensamento religioso, mal entendido ou mal elaborado por algumas pessoas, ele tem aquela lógica de rebanho, de seguir sem pensar. E isso não nos cabe, minha gente. Para a gente evoluir, a gente tem que pensar e criticar. Com amor, com respeito. Mas a gente só vai evoluir se a gente se mantiver sempre com os olhos abertos. O orai e vigiai. E o vigiai tudo. E aí, esse que eu aprendi com o pastor no ato ecumênico, que eu estava enquanto representante espírita, e ele contou a história dos reis magos, quando vão buscar a Jesus, e aí eu faço uma analogia para nós, que estamos buscando Jesus. Pelo menos eu acredito que a maioria daqui está buscando Jesus. Eu estou. Desde que nasci e até
meu desencarne dessa vez e da próxima, e vou estar sempre buscando Jesus, porque quanto mais eu busco, mais eu o encontro. E mais eu quero ele comigo. E mais eu quero entender, e mais eu quero vivenciá-lo. E aí ele mostra a história dos reis magos que vão buscar Jesus guiados pela estrela. E a estrela, né, brilhante no céu que os leva a Jesus, ela é muito mais vista pela intuição, pelos nossos sentidos e pelo coração, do que simplesmente pela razão. Né? Se fosse pela razão, eles tinham ido com um mapa certinho para encontrar Jesus. A razão nos diz que a gente deve buscar Jesus. A gente deve fazer esse esforço. Porém, para a gente encontrar Jesus, é a intuição, é o sentimento, é o sentido. E aí, quando eles estão nesse caminho, eles param no palácio de Herodes. E aí Herodes os recebe e pergunta para onde eles vão. E Herodes queria saber quem era esse Messias, né, que estava para nascer, com a intenção de eliminá-lo, né, para não ter outro rei ali na região. E aí os reis magos, sabendo disso, né, dizem que estão buscando, mas não sabem onde ele está, e verdadeiramente não sabiam, porque seguiam a estrela, ainda não sabia o lugar exato. E Herodes convida para os reis magos ficarem ali, passarem alguns dias com ele no palácio. E o que é que isso quer nos dizer? Quando estamos em busca de Jesus, muitas vezes a gente vai encontrar palácios de Herodes, locais confortáveis, locais agradáveis, locais cheios de luxo, cheios de prazeres. E a gente para. E a gente fica ali, enebriado com tudo aquilo que nos rodeia, com a satisfação dos nossos sentidos, e não segue a busca por Jesus. E aí os reis magos agradecem, pernoitam e seguem. Quando eles encontram Jesus, é aquela festa, né, aquele compartilhamento dos presentes, e aí está, para mim, a maior reflexão, né, dessa história, que eles voltam por outro caminho. Herodes pediu para eles voltarem por lá, para falar onde ele estava, que ele queria mandar os presentes, ir visitar, mas os reis magos, sabendo, né, a intenção que era assassinar o menino Jesus, vão por outro caminho, fazem outra trajetória. E aí, para mim, fica a reflexão e o convite. Até uma obrigação. Quando nós encontramos Jesus, nosso caminho deve ser diferente. Porque Jesus, ele deve nos transformar. Não adianta de nada eu encontrar Jesus e seguir sendo o mesmo Pedro. Valeu de quê? Só eu dizer que vi Jesus? Se Jesus não me tocou, não me transformou, não me fez trilhar outra trajetória, que encontro foi esse? Que transformação foi essa que Jesus trouxe para ti? Então, essa é outra provocação. E aí, já para a gente finalizando, né, que até às 8, eu estou passando aí já 2 minutinhos, e convido para a gente buscar Jesus nos evangelhos, para a gente buscar Jesus em todos os locais, e a gente tentar enxergar quem foi Jesus. Será que Jesus foi só um carpinteiro? Filho de José, que aprendeu aquela profissão que era necessária para ele viver? Será que Jesus foi um religioso? Quando eu olho no Evangelho, raramente eu não vejo Jesus como um religioso. Os religiosos foram quem mais combateram Jesus. Presos às suas tradições, foi quem, segundo muitas linhas de estudo, decidiu pelo assassinato de Jesus. Foi quem o condenou. E como eu vejo Jesus? Eu vejo Jesus raramente, muito raro, quase nunca como um juiz. Aí a gente enxerga. O ser mais evoluído que já teve aqui na Terra, raramente ele foi juiz. E nós?
bem baixinho no nível evolutivo, a gente é juiz direto. Juiz de tudo e juiz de todos. E com isso eu não quero dizer que o errado está certo, não. O errado está errado e o certo é o certo. E a gente, expandindo nossa mente, a gente vai saber isso. E Jesus também não coadunava com o errado. Eu acho muito interessante que quando as pessoas iam até Jesus, as pecadoras, ele dizia, você está perdoado. Vá e não peques mais. Na hora que Jesus fala, não peques mais, ele diz que você tinha pecado, que você tinha errado. Mas ele não fica ali só te condenando, apontando o dedo e está desgraçado no inferno pro resto da vida. Não. Ele não quer dizer que o errado está certo, o errado é errado. Aquela atitude que prejudique outro, que cause prejuízo, que cause dano, é errada. Mas Jesus não parava apenas para apontar o dedo. E nós, bem infantis, ainda na condição evolutiva, julgamos tudo e todos. E como é mais que eu vejo Jesus? Eu vejo Jesus como professor. Jesus veio nos ensinar um caminho, uma forma de viver. Jesus não fundou religião nenhuma. Jesus mostrou uma forma de viver. E aí as pessoas depois foram fazendo religião em torno disso. Que é bom, é necessário para a maioria de nós que temos um pensamento religioso e precisamos essa linha de entendimento também do mundo, mas principalmente Jesus foi um professor para dizer, vivam dessa forma, ajam dessa maneira. E principalmente, a outra figura que Jesus vem se mostrar, e aí nesse momento, com mais de 500 mil compatriotas nossos mortos, com um sofrimento campeando, e há muitas vezes a desesperança, a confusão institucional, social, os problemas econômicos do nosso país, a gente precisa do Jesus médico, o Jesus curador de espíritos enfermos que somos, o Jesus que vem e auxilia a nos curarmos de todas aquelas chagas que nós temos, de todo aquele sofrimento que cada um de nós sabe onde passa, às vezes diretamente com nós, às vezes por sentir a dor do outro, às vezes por sentir a dor de todos, mas recorramos sempre a Jesus como médico, como professor, como esse ser de amor, esse irmão de luz que está sempre à nossa disposição e que nunca deixemos de buscá-lo. Gratidão a todos, muito obrigado. Muito bem, Pedro. Assim, belas palavras, grandes reflexões, né? Nós temos até 8h30, vamos conversando até 8h30 para a gente finalizar, não é? Eu queria abrir a palavra para vocês podem escrever aqui no chat, né? Já temos 2 colocações aqui, mas vocês podem também abrir o microfone, fazer perguntas. Perguntem, porque senão quem vai falar sou eu. Aí eu começo falando, é outra palestra, né? Eu, Bino. Yuska tem sempre umas questões muito interessantes, mas quero escutar vocês. Vamos aproveitar. Tem alguém que gostaria de começar falando? Porque nós temos... Gostei que só da palestra, gostei muito da palestra de hoje. Ele falou grandes verdades que nós precisamos ouvir. E eu queria dar um testemunho meu. Fica à vontade. Eu sou religioso. Eu tenho minha fé cristã, sou católico praticante mesmo. Mas sou um tipo de católico que não, vamos dizer assim, não me prendo somente na minha religião. Eu sempre tento buscar mais, saber mais. Porque eu aprendi que quando nós ficamos presos em só em uma coisa, nós ficamos, vamos dizer assim, aprisionados, acorrentados só naquilo. É como ele também falou, que nós somos como água, né? Quando a água fica assim, apoçada, e enche de sujeira, fica suja. E quando a água é levada, ela se purifica. E para nós evoluir,
nós tem que saber, nós tem que buscar sabedoria, nós tem que encontrar aquilo que nos faz evoluir. Por isso que eu nunca me prendi somente na minha fé. Eu sempre tento entender, procurar e saber de outras religiões, de outras crenças, porque isso vai me ajudar a evoluir e com isso também eu posso ajudar outras pessoas a encontrar o caminho da evolução. Pois eu não posso evoluir outra pessoa, mas eu posso ensinar um caminho para a evolução. Assim como Jesus, que ele não veio para evoluir ninguém, mas ele veio ensinar o caminho para evoluir. Ele veio ensinar o caminho do amor, da caridade. E é isso que sempre me fez ver. Antigamente, eu tinha um pouco de medo de adorar Jesus. Porque assim, meu Deus, eu, um pobre pecador, falho, vou adorar uma pessoa tão evoluída. Vou buscar uma pessoa tão evoluída. E uma vez, num encontro religioso da renovação carismática, eu tive uma experiência muito forte com Jesus. Que ele dizia assim: quando eu estive em terra, eu não fui atrás dos purificados. Eu não fui atrás dos grandes sábios. Mas eu fui aos pecadores, aos pobres, para ensinar a eles o verdadeiro caminho. É o caminho do amor, o caminho da caridade, o caminho da luz. E não tenha medo de vir a mim. E com isso, hoje em dia, com isso que eu aprendi, hoje em dia eu tenho Jesus como um irmão, que eu posso contar tudo a ele, posso conversar com ele, onde eu estiver. Não somente em um lugar, mas onde eu estiver eu posso ali chamar Jesus, ele fica ao meu lado, para me conversar, para me desabafar com ele. E ele vai me respondendo de várias formas, através do evangelho, através de alguma pessoa, usando algum sinal do universo, e assim vai. E assim eu vou tendo essa mais intimidade com Jesus. E com isso também me fez eu não ficar tão preso somente na minha crença, somente na minha religião, mas sim em outros lugares, em outras casas. Porque eu vejo a religião como uma família. Cada crença, cada doutrina é uma família. Tem aquele grupo ali, uma única família. E eu aprendi que Jesus está em todas essas famílias. Não importa se é da igreja evangélica, se é na igreja católica, se é na igreja espírita, na comunidade espírita, muitas vezes é na Umbanda. Mas se ali chamarem por Jesus, ali vai estar. Porque o próprio Jesus disse: onde tiver 1, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então isso me fez ver que Jesus não está somente na igreja católica. Jesus não está somente na igreja evangélica. Mas sim, Jesus está presente onde ali chamarem ele. Ele vai, sem nenhum preconceito, sem nenhuma, vamos dizer assim, autoridade como ser humano o colocou. Mas ele vai como um amigo, como uma pessoa que vai nos ajudar, como uma pessoa que vai nos ensinar o verdadeiro caminho. Então isso me fez ver um Jesus totalmente diferente do que muitas pessoas me disseram. Pessoas da minha crença me falaram. Por isso que eu tento sempre buscar. Hoje eu achei esse tema de hoje, eu senti assim uma grande necessidade, que hoje deu tudo certo até no tema de hoje. Buscando Jesus. Que é um fato que eu sempre faço. Eu sempre busco. A todo dia, a todo hora Jesus. Sempre busco a ele. E hoje aqui foi uma experiência ótima também. Aqui eu pude ver Jesus também. Que aqui Jesus também está presente. E eu fico muito agradecido e obrigado a todos. Que é isso, Marcos. Muito bom você trazer esse testemunho. A gente fica muito feliz. Que bom que você, né,
viu Jesus aqui também. E que bom que você tem essa abertura, né? Que está feliz no catolicismo, a gente percebe isso, que se encontrou no catolicismo, né? E está com essa abertura de estar comungando conosco também, não é? Essa questão da reflexão sobre Jesus, etc. Eu queria ler aqui alguns comentários, e vou fazer um comentário e vou lançar uma questão para a gente contar um pouco mais Pedro, tá certo? Tem 3 comentários aqui que eu gostaria de colocar, fazer a leitura. O Canindé colocou: a neurociência tem trazido muitas contribuições para nós cristãos. Esse é um universo que alguns cristãos, às vezes, não dão muita importância. O Arickson colocou: os evangelhos são muito claros. Jesus realmente nos trouxe uma nova visão de mundo, uma melhor forma de se viver. Mas ele morreu mesmo foi porque confrontou o sistema, o templo, a forma de dominação e exploração dos pobres que havia na época, nada diferente de hoje. E aí Isabel registrou: Jesus foi um revolucionário, revolucionou politicamente, eticamente, moralmente, de forma esplêndida. Seu único argumento era o mais forte, era o amor, né? Vejam, e aí são formas da gente ver Jesus, né? A gente queria conversar um pouco mais, falar um pouco mais com Pedro. Acho que Pedro trouxe reflexões muito interessantes, muito fundamentadas, né? Eu anotei algumas questões enquanto ele falava, fez a palestra, algumas questões para a gente, né? Porque eu acho, inclusive, que ele toca em questões necessárias, né? Na primeira que ele abre, eu queria até conversar um pouco mais com ele, ele abre sinalizando por um certo debate, né, que é instalado no movimento espírita, sobre se o espiritismo é ou não uma religião, né? E eu queria só, isso já surgiu esse tema algumas vezes aqui no nosso estudo, e eu queria lançar um pouco de luz, um pouco mais, né, de contribuição, de fermento no debate, porque eu acho que a gente precisa ter uma compreensão do que é que a gente está conversando, né? Aqui Pedro colocou e outras pessoas, né? Sobre esse entendimento de ser religião ou não, né? Pedro colocou uma coisa muito interessante, das várias que ele colocou, quer dizer assim, nós somos um segmento cristão, né? E aí, em que sentido, então, se nós somos um segmento cristão, nós não somos religião? E é uma questão para a gente pensar, porque eu quero só situar historicamente para a gente seguir conversando. Quando o Espiritismo chegou no Brasil, os livros espíritas de Allan Kardec, etc., para a gente ter uma ideia, muita gente que lia os livros espíritas e se dizia espírita, não rompia necessariamente com a religião dominante. Então, as pessoas eram espíritas e católicos. Por quê? Porque o espiritismo ainda não era um segmento no campo religioso. Ainda não era, no Brasil, né? Eram as obras espíritas, a gente foi compreendendo o espiritismo, cada um compreendendo de um jeito. A gente já abordou aqui essa questão histórica, né? Então, o movimento espírita foi se organizando, e a grande maioria, né, dos espíritas, eles eram religiosos. A religião, isso foi no final do século XIX, o catolicismo, inclusive, nesse período, ainda era a religião oficial do Estado. Então, qual é a questão? O espiritismo torna-se uma opção no campo religioso depois é que a gente vai separar assim, né? Eu sou espírita, eu sou, né? Então, como Pedro estava colocando, o espiritismo, né, ele não assumiu uma posição, mas colocou o debate, né? O espiritismo não é uma religião no sentido tradicional. Isso a gente precisa... E agora, nisso eu acho que há um consenso. E a gente precisa, né, se ferrar o consenso nesse sentido. Porque o que é uma religião? A religião precisa de quê para ser uma religião? Precisa ter clero instituído, precisa doutrinariamente ter uma relação hierárquica entre as pessoas, e aí com todo o respeito, e que, né, ninguém está demonizando isso, questionando isso, mas nós funcionamos de forma diferente. Por exemplo,
se nós aqui estivéssemos ou na Igreja Católica ou em igrejas evangélicas, você tem o padre ou pastor. Ali é não só uma liderança religiosa, mas doutrinariamente ele tem ali uma diferença em relação ao leigo, aquele que é seguidor da religião, mas não é do clero instituído. Então, o clero instituído é uma forma né, são os sacerdotes daquela religião. Eu pergunto para vocês, qual é o sacerdote espírita? Eu estou dirigindo aqui a reunião, Iusca dirige aqui comigo, Pedro falou hoje, Bino fez a prece, nosso presidente aqui está nos escutando, tem outros colegas e companheiros aqui. Aí a gente fica pensando, quem é superior a quem chegou agora? Aqui, do ponto de vista da religião. Não tem. Nós não temos clero instituído. Toda a atividade do movimento espírita é feita por pessoas que se envolvem, acreditam na doutrina, leem, mas é tudo, não é uma profissão, não é. A gente tem um serviço baseado no dar de graça o que de graça recebeste, é um princípio de Jesus. Então, neste sentido, o espiritismo não é religião, porque não tem clero, não tem dogmas, não é? Então, aquelas questões que o Pedro estava colocando muito bem, não é? Então, agora, o que é que acontece? A gente até coloca com cuidado, porque, assim, isso já foi um debate, hoje já está muito arrefecido, né, no movimento espírita, que é assim, houve, no século XIX, também uma tentativa de trazer esses dogmas para o seio do movimento espírita. Isso aconteceu, inclusive, no espiritismo francês, com um camarada chamado J.B. Rustin, ou Rustin. E ele tinha uma ideia de que Jesus era um agênere, porque a obra que ele faz, ele pega um médium e vai dar uma versão do evangelho, uma versão com explicações espirituais, não é? E apresenta aquilo como espiritismo. E ele vai dizer o seguinte, que Jesus era um agênere, era uma materialização o tempo todo. Então, aquilo de Jesus ser uma materialização, eu acho que o Kardec se posicionou na Gênese, o Pedro colocou muito bem, não é? Quer dizer, como é que ele não teria, né? Então, mas por que ele não teria encarnado? Né? Isso é para preservar o dogma da virgindade de Maria, que é uma concepção que não está no Evangelho. Se você pegar o Evangelho das religiões tradicionais, por exemplo, o Evangelho católico, vai constar lá que aquela informação de que Maria era virgem, ela engravidou virgem, né? Ela foi revelada pelos pais da igreja, quer dizer, aquelas lideranças religiosas dos primeiros 4 séculos do cristianismo. Então, ela não tem fundamento no texto sagrado, no Evangelho, por exemplo. Então, qual é a questão? Para fundamentar esses dogmas católicos, que há um movimento, isso é natural, do Rustin, de tentar fazer essa tentativa. Isso já deu muito celeuma no movimento espírita, E a gente pede, assim, como o Pedro colocou muito bem, que a ideia não é ferir consciências, não é violentar ninguém, mas é apenas fazer refletir, que não há nenhum demérito se Maria tivesse tido uma relação baseada no amor, com José, Não tem nenhum demérito nisso. Como o Pedro já colocou muito bem. São essas questões que, de fato, nós estamos no campo religioso, o espiritismo está posicionado hoje no campo religioso, mas tem uma configuração diferente, é uma opção religiosa, mas não tem dogmas, não tem clero instituído, E a gente recebe pessoas de outras religiões. Muitas vezes, Pedro disse que nasceu em lar espírita, mas a maioria de nós não nascemos, Minha esposa nasceu, mas a maioria de nós não nascemos. Isso significa que a gente traz uma cultura religiosa de nossas famílias, e é o estudo, a vivência do espiritismo, que nos faz fazer essa mudança de rótulo, que é o primeiro passo. Você mudou o rótulo, mas você precisa emergir nesse rótulo, ver que isso é o passo inicial, muito bom,
é espírita ou não é, não, se tornou espírita, vai ser um bom espírita, o que é que a gente faz? É o estudar e o estudar-se. Isso é uma coisa para a gente não perder de vista. Das muitas coisas interessantes que o Pedro colocou, eu queria fechar a minha participação com essa questão que ele trouxe. Eu quero chamar a atenção da relação entre fé e intuição, fé e sentimento. Eu acho que uma coisa, Pedro, que você colocou, eu queria passar para você comentar, para a gente fechar isso. Mas nossa fé raciocinada, às vezes, também a gente, como espíritas, a ênfase na razão, muito importante, ter uma fé raciocinada, saber por que acredita, né? Mas a gente elimina a parte de que o nossa, né? Como se a gente tivesse um dualismo entre pensamento e sentimento, né? Então, o pensamento e o sentimento estão juntos. Então, essa dimensão dessa relação afetiva com Deus, eu queria só fechar isso para passar a palavra, a gente passa um pouquinho hoje, mas você colocou coisas muito interessantes. Quando no Evangelho o Jesus é provocado, né, no sentido de dizer assim, como é que a gente devia orar, ele começa o Pai Nosso, e esse Pai Nosso foi traduzido Pai Nosso, mas ele diz assim, Abba, não é? Que quer dizer papaizinho, pai querido. Então, essa relação, e nesse sentido, o Espiritismo é uma religião, essa relação pessoal, íntima e afetiva com Deus, que Jesus vem nos propor, né? Então, não é adoção simplesmente de um rótulo religioso. Você pode ter rótulo ou não ter. Mas essa relação afetiva do papaizinho, do pai querido, é uma questão para a gente, né, comentar um pouco mais. Ei, a palavra está com você. Muito obrigado aí, Marcos, pelo comentário excelente no início. E fico lisonjeado, André, com suas palavras. Sempre que posso lhe escuto e aprendo muito com você. Fiquei sentido que não pude pagar a disciplina lá com você, que era o estudo das religiões, do espiritismo, mas em alguma outra oportunidade, nem que seja online, eu vou estudar, né, para aprender mais contigo. Essa questão que você falou do papaizinho, né? Marcelo Dantas, meu irmão, né, aí de Nossa Senhora da Casa do Caminho, tão querido, ele tem uma palestra que ele foca muito nisso, né? Nessa relação que Jesus vem inaugurar, né? Que é essa relação de proximidade, de carinho, de amor com Deus. Que a gente tem que pensar muito a época de Jesus, as formas de relações de Jesus, né? Aquela época, como eram as relações mais duras, mais distantes, né? Assim, se a gente vê as escrituras mosaicas, né? O Velho Testamento, as formas de relações naquela época eram muito mais rudes, duras e distantes. E aí eu deixo também uma indicação de série. Não sei se algum de vocês já assistiu. Eu e Bianca, né, minha noiva, a gente tem assistido a série Maria Madalena, a série mexicana, tem 60 capítulos e é excelente, né? A gente não trata como uma série estritamente documental, digamos, totalmente fidedigna, sabendo que tem algumas coisas de ficção, mas é maravilhosa para a gente vivenciar aquela época, para fortalecer a fé, até para sair um pouco desse momento meio conturbado. Tem sido quase uma novela para a gente, né? Todo dia a gente assiste um episódio. Indico muito, porque também nos ajuda a ver esse Jesus mais humano, né? Mais próximo, uma espécie de transição. Porque hoje a gente vê Jesus como esse ser iluminado com muito poder, só que a época era, como já falou aí, um revolucionário. Era um doidinho cheio de ideia diferente, né? Para o povo ali da época, e esse cara com essas ideias tudo diferente ao que todo mundo fala. Então, realmente é uma época muito conflituosa naquele meio que ele viveu, e os relatos, né, são de muito estranhamento, inclusive no seu meio mais próximo, né? Até para as pessoas, né, que o seguiam, era essa dificuldade. E aí, 2 apontamentos rápidos que eu quero fazer do que você falou aí. Um asterisco, puxão de orelha e tentar abrir os olhos. De irmãos e irmãs, e digo isso muito, né? Minha vivência enquanto adulto maior dentro do Espiritismo foi na Casa do Caminho. E eu via, infelizmente, como alguns irmãos e irmãs viviam como religião no sentido pejorativo,
né? Não, religião é bom, é necessário para a gente, nos liga a Deus, e é uma das formas do pensamento do ser humano necessária, né? Na filosofia tem uma coisa que a gente estuda muito dos 4 tipos de pensamento humano, né? O pensamento religioso, o pensamento científico, o pensamento artístico e o pensamento político. O político no sentido de amar o coletivo e pensar o social. Então, são esses 4 tipos de pensamento que levarão o ser à iluminação, né? Então, o religioso como um deles, sendo muito importante, né? Para a grande maioria de nós estão reafirmando isso. Porém, olhando pelo lado pejorativo, é o religioso que se apega só às formas. E aí eu via alguns irmãos que estavam os 10 anos que eu estive na casa do mesmo jeito, né? A missa dominical que alguns católicos vão como só um evento social era a palestra que alguns irmãos iam na quarta. A hóstia que o padre dá era água fluidificada, né? Chico Xavier era igual os santos. Não faça nenhuma crítica a Chico Xavier, que é como se você estivesse fazendo com o santo. O presidente da casa ou algum, não falando de uma pessoa especificamente, mas às vezes tem alguns presidentes de casa ou líderes de movimento que acham que a palavra é só a dele, né? Que aí ele vai, ele não debate, ele diz qual é a posição correta. Se você se adequar à correta, bem. Se não, né, ele lhe afasta. Então, e não estou falando isso como nenhuma denúncia, só como uma observação para a gente entender que isso existe, né? Infelizmente, algumas pessoas, como você bem falou, mudam o rótulo, mas busca a mesma forma, né? E ali está na casa, não vivendo essa religião, né, da forma dessa busca de religação a Deus. E aí vai só mudando as formas, mas tendo o mesmo comportamento. E essa fala que você aí trouxe da fé raciocinada, né, eu tenho uma inquietação em relação a ela. Acho que o espiritismo ele avança muito em relação à fé cega, né, que alguns irmãos e irmãs em outros credos vivenciam. A fé do acreditar em tudo e a fé cega de alguém que diz e só segue. A fé raciocinada ela já nos eleva a outro patamar, né? Ela nos... Eu não gostaria de dizer outro patamar, mas há um patamar diferente, porque não é melhor, não é uma hierarquização. São diferenças, né? Cada um... Às vezes a pessoa tem a fé cega, porém ela é tão humana, ela é tão amorosa, ela é tão bondosa, que ela nem vai precisar da fé raciocinada para atingir a iluminação. Às vezes nós precisamos de muito raciocínio para termos bondade, humildade e caridade. E às vezes a pessoa não tem raciocínio e já tem humildade, bondade e caridade. Então, assim, eu tento ter esse cuidado do não escalonamento, né? Então, é um patamar diferente. A fé raciocinada da fé cega. E aí, hoje, eu já acho incompatível fé e raciocínio. Eu acho, indo numa aplicação mais profunda, que onde um está, o outro não está. Quando eu tenho razão, eu tenho raciocínio, eu não preciso fé. Porque se eu tenho raciocínio, eu já estou vendo tudo. Já está tudo claro naquilo que eu tenho razão, que eu consigo concatenar as ideias para chegar àquele resultado, àquela conclusão. Então, a fé aqui ela pode ser apartada. E aí a fé entra onde? Onde eu não tenho raciocínio. Onde não há razão. Porque quando há razão, eu não preciso acreditar. E aí, isso daí, em parte, quem me sembrou esse questionamento, certa feita eu tive a bênção de poder ir ao Vaticano, né, espírita, mas aí me deu vontade de ir conversar lá. Tinha lá as várias cabines de confissão, e eu me atrevi aí, cheguei para o padre e falei: padre, eu não quero me confessar não, porque eu não acredito nisso, eu sou de outra religião, mas eu gostaria de conversar com o senhor está aberto? Ele: estou, meu filho, vamos conversar. A gente ficou uns 10, 15 minutos conversando, e aí eu perguntando sobre a fé a ele. Ele disse: a fé é um salto no escuro, e é isso que eu acredito, né, que eu vejo hoje, assim. A razão, o raciocínio, ela nos permite a claridade. Então, quando eu tenho a claridade, eu vejo se dá para eu pular ou não. Se eu tenho a razão ali
me explicando, me esclarecendo tudo. Porém, há coisas, momentos, acontecimentos, circunstâncias que nós não temos ciência, que nós não sabemos, que a razão não entra. Aí está a escuridão. Aí é onde entra a fé. Pula ou não? Sem ver. Né? Assim, sem ver, porque como você falou, é o sentir. Né? A fé é... Eu sei que tem uma rede lá embaixo. E daí eu não estou dizendo ser kamikaze, ser idiota, dizer eu não vou estudar nada e vou conseguir. Eu vou dirigir aqui, passar no sinal vermelho e minha fé vai me salvar. Não. São nas situações realmente excepcionais da nossa vida, quando a gente não consegue, pela visão, pela razão, enxergar as coisas e a gente precisa tomar uma decisão. E aí entra a fé, né, que é esse salto no escuro e a gente confiar nas nossas ações, na nossa bondade, na perfeição do universo, nesse Deus cheio de justiça e misericórdia e no que esse amado irmão nos ensinou, Jesus, que aí a gente se joga na fé e vai. Então, assim, agradecendo muito o convite. Pedro, deixa eu lhe dizer, isso, assim, danado para a gente fechar essa hora que a gente já passou 7 minutos, mas estava uma boa conversa, viu? Eu vou me permitir o seguinte, para a gente seguir conversando, caminhando no seu raciocínio, sabe? Que o que é que a gente definiria como fé? Eu digo, se for crença, rótulo religioso, porque você tem fé em Deus, aí, às vezes as pessoas entendem como rótulo religioso. Isso não é suficiente, isso não é rótulo religioso. Fé não é isso, né? Eu diria, no sentido de crença, eu concordo mais com o que você está colocando, que é, se eu tenho, né, na crença uma explicação e a convicção, a razão, eu não preciso desse movimento de entrega, se eu estou falando de crença. Agora, se a gente disser assim, mas eu estou falando de fé no sentido de confiança em Deus, aí eu concordo com você o seguinte, que sempre a fé vai ser uma entrega. Eu tinha uma história que eu usava muito nas minhas palestras, não sei se a gente já teve a oportunidade de fazer isso junto lá na Casa do Caminho, que é aquela história do camarada do alpinista que estava no Everest. Não sei se a gente já... Se você já escutou, né? Já, mas pode contar que era Não, muito boa. no Everest, ele vai, tem uma avalanche, ele era ateu e diz assim, meu Deus, se você existir, me salve. Aí ele, né, fica lá preso e o camarada, ele escuta uma voz dizendo assim, se você, meu filho, você tem fé em mim, acredita em mim, tenho, Deus. Então corte a corda, que ele estava lá pendurado. E ele não corta a corda, vacila, não é? E ele depois ele é achado lá, estava a 1 metro do chão. Se ele tivesse cortado a corda, essa é a entrega. Aí, nesse sentido de uma virtude, como é que a gente poderia seguir conversando? No sentido de uma virtude, dessa relação de confiança, amor, etc., tem a entrega, mas a fé raciocinada era aquele, no sentido de você saber por que cortar a corda. Eu sei, eu vou cortar, que eu posso confiar. Aí, nesse sentido, elas não são dissociáveis. Mas nesse sentido, não no sentido de crença. Coração, não, concordo plenamente, né, com esse raciocínio. E é essa provocação que eu quero trazer, que é isso, assim, de fé sentida, de fé vivenciada, construída, que ela não é dada, pessoal. Não é dada. Quer dizer, fulano tem fé em Deus, eu nasci com fé em Deus? Não. Eu fui construindo todo santo dia, conversando com ele, trazendo ele para perto de mim. Não é um milagre. Não. Né? E aí, falando nesse sentido, realmente, do sentir a fé. Né? E aí, a fé raciocinada nesse outro sentido que você falou, isso, de saber o porquê. Né? De se entregar nesse sentido. Mas isso. Sempre tem, você também traz uma questão, Pedro, muito importante, que assim, sempre, não é crença, sempre tem um movimento de entrega. E aí, às vezes, né, você tem a vivência, a dor, que possibilita estar muito mais perto da conquista dessa virtude de fato. Né? Show de bola demais. Meu amigo, você está com a palavra para a gente fechar. Dê um fechamento para a gente seguir no... Pronto, mas como você falou de fé, e o irmão aí falou da religião católica, e nesse movimento de expansão que Jesus nos une, eu queria encerrar, né, com as virtudes da Igreja Católica. A fé,
a esperança e a caridade, né? Que são as virtudes, me fugiu o nome agora, que são basilares da Igreja Católica, né? As teologais, as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Caridade entendido como esse amor vivenciado de forma maior. E o último recado em 30 segundos, que é uma das passagens que eu mais gosto de Jesus e faz muito sentido para mim, que é quando ele está lá com seus apóstolos e de seus apóstolos no barco, e ele está tirando um cochilo, e vem a tempestade, e os apóstolos ali ficam temerosos e tremem e temem muito, com razão, e aí vão acordar Jesus todo agoniado, e Jesus acorda com tranquilidade e diz: por que temeis? Acaso não estou eu convosco? Levanta, tranquiliza a tempestade e segue. Então, para nós que vivemos momentos tormentosos, cheios de tempestades, não temamos. Frágeis somos, façamos nossa parte e chamemos Jesus para nos dar as mãos, que a gente vai passar da melhor forma possível e contribuindo para que isso passe, que a gente construa esse mundo de amor que ele veio nos ensinar. Muita, muita gratidão. Muito bom, minha gente. Agradecendo quem ficou aqui, 20 pessoas ficaram. Muito agradecer a Pedro, muito interessante, muito interessante. As reflexões foram muito proveitosas, aprendemos todos, né, um pouco mais com essas reflexões que Pedro nos brindou na noite de hoje, né? Fica o convite para outras vezes, essa ponte remota, enquanto durar, você está aqui conosco, viu? Vejam, vamos caminhar para o final, né? Eu vou pedir, não sei se Tonhão está aqui conosco ainda, deixa eu ver quem é que está, evidentemente nosso presidente. Estamos sim, André. Pronto, eu vou pedir a você, Tonhão, para fazer a prece final, tá certo? Ok. Tonhão, antes que eu me esqueça, Pedro falou uma coisa assim do curso, teve uma disciplina que eu ofereci uma vez sobre a história do Espiritismo. Eu quero só trazer uma boa notícia, né? Já vocês irem se preparando, tem um pessoal, né, que eu venho tido a oportunidade de trabalhar do Brasil todo, esse pessoal que trabalha com a história do Espiritismo. Quem tiver interesse, eu vou falar para Pedro, que é um cara estudioso, que, né, se quiser aprofundar, a gente vai lançar um curso de extensão gratuito na UERN, né, pelo programa que Pedro e Usca se formaram, que é o Ciências Sociais e Humanas, e aí vem gente do Brasil todo dar esse curso. São vários, né, 3 meses de curso, e será, acho que nas quartas-feiras, naquele horário de 6 às 7, 6 às 7h30. Depois eu atualizo vocês. Mas eu estou dizendo que nós vamos divulgar, isso vai ser a partir de setembro. Aí são pessoas ligadas à história do Espiritismo, gente que fez tese, não é? E de doutorado sobre história, ciências sociais, antropologia, filosofia, e tomou o Espiritismo como objeto de estudo. Tonhão fez mas aí foi só comigo, né? Tonhão fez o curso lá, né? Pagou várias disciplinas sobre a história do Espiritismo, então também eu gosto de estudar, né? Mas essa será com outras pessoas, é um curso de extensão, não é uma disciplina, e aí vai ser com certificado, quem tiver interesse, tá bom? Mas deixa eu encerrar, que eu já me empolguei, fui falar do negócio, que o Pedro me provocou, mas muito bom, Pedro. Tonhão, a prece. Obrigado, Pedro. Tudo de bom para você aí, cara. Que Jesus ilumine os seus passos em todos nós. Que o Deus da paz, do amor e da misericórdia, o Deus da concórdia, o Deus da fraternidade possa estender suas energias sobre todos nós, seus filhos menores, para que possamos, cada dia que passa, entender a mensagem do nosso irmão maior, Jesus, amando ilimitadamente, servindo sempre, sem descanso, e crescendo para o alto, na busca da iluminação interior, e também levando pelas mãos dos nossos irmãos maiores e menores, tudo em conjunto, Senhor. Ensina-nos
a congregar-nos sob o mesmo teto, aceitando todas as possibilidades de crescimento. Seja conosco, Senhor, nesses momentos de tribulação nossa, e permita que o Divino Jesus possa nos aquietar hoje e sempre, assim seja. Tonhão, algum esclarecimento, orientação? Não, André, tudo ok. Tá tranquilo. Sigamos então. Bom, Gente, André, fala. depois que a música terminar a gravação, aí eu quero contar um caos aí envolvendo caminhão, viu? Tá certo, tá certo. Muito bom. Yuska, se você